Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos experimentos mais fascinantes e assustadores da história da ciência, o Universo 25. Já imaginou o que aconteceria se a humanidade tivesse tudo o que precisa? Comida, água, abrigo, sem predadores, sem doenças. Parece o paraíso, certo? Bem, um cientista chamado Don B. Calhoun decidiu testar exatamente isso, mas com ratos. O que ele descobriu foi tão chocante que as suas conclusões ecoam até aos dias de hoje e levantam questões profundas sobre a nossa própria sociedade. O cenário era simples, mas genial. Calhoun construiu um paraíso para ratos. Era um grande recinto, limpo, climatizado, com acesso ilimitado a comida e água. Ninhos perfeitos estavam prontos para serem ocupados. Era um mundo utópico, livre de qualquer perigo externo. A única limitação era o espaço. Para começar, ele introduziu 4 pares de ratos saudáveis. A sua missão, simplesmente, viver e prosperar. No início, tudo correu como o esperado. Os ratos adaptaram-se rapidamente ao seu novo lar luxuoso. Com recursos infinitos e sem perigos, a população começou a crescer exponencialmente. Esta foi a primeira fase. A fase de colonização. Os ratos formaram as suas pequenas sociedades, construíram ninhos e criaram as suas famílias. O número de ratos duplicava a cada 55 dias. Era a imagem perfeita de uma civilização em expansão, cheia de promessas e vitalidade. Tudo parecia estar a correr na perfeição no Universo 25. Mas, à medida que a população aumentava, algo estranho começou a acontecer. O espaço, embora grande, começou a ficar mais cheio. Por volta do dia 315, o crescimento da população abrandou drasticamente. A população atingiu cerca de 620 ratos. E foi aqui que os problemas sociais começaram a emergir. As estruturas sociais que tinham sido estabelecidas começaram a desmoronar-se. Os ratos mais velhos e estabelecidos defendiam seus territórios, mas as novas gerações não conseguiam encontrar um lugar para si. Não havia papéis sociais para preencher. Não precisavam de lutar por comida ou defender-se de predadores. Simplesmente não tinham um propósito. Este foi o início da segunda fase, a fase de estagnação. Os machos mais jovens, sem um papel a desempenhar, tornaram-se apáticos. Começaram a aglomerar-se no centro do recinto, atacando-se uns aos outros, sem motivo aparente. Outros simplesmente desistiram de qualquer interação social. As fêmeas, por outro lado, tornaram-se cada vez mais agressivas para proteger os seus ninhos, por vezes até atacando as suas próprias crias. Muitas abandonaram completamente os seus deveres maternais. A taxa de mortalidade infantil disparou. O paraíso estava a transformar-se num inferno social. O tecido que mantinha a sua sociedade unida estava a rasgar-se. Então surgiu um novo grupo de ratos, que Calhoun chamou de os belos. Estes ratos, tanto machos como fêmeas, eram fisicamente perfeitos. Tinham uma pelagem impecável porque nunca se envolviam em lutas ou em qualquer tipo de interação social. Eles passavam os dias a comer, a beber, a dormir e a cuidar da sua aparência. Não se reproduziam, não lutavam, não construíam ninhos. Eram completamente narcisistas e isolados do resto da comunidade. Eles viviam num mundo próprio, alheios ao caos que os rodeava. Representavam o colapso total do comportamento social. Eram corpos vivos, mas socialmente estavam mortos. A partir do dia 600, a sociedade dos ratos entrou em colapso total. Esta foi a fase final, a que Calhoun chamou de fase da morte.
A maioria dos ratos tinha perdido a capacidade de realizar comportamentos complexos como o acasalamento, a criação de crias e a defesa do território. A população atingiu um pico de 2.200 ratos e depois começou a cair vertiginosamente, mesmo com recursos ainda abundantes. Os poucos nascimentos que ocorriam raramente resultavam em crias que sobreviviam até a idade adulta. Os ratos simplesmente perderam a vontade de viver e de perpetuar a espécie. O último rato capaz de conceber nasceu no dia 920. Depois disso, a reprodução cessou completamente. Os ratos restantes eram os belos, que apenas cuidavam de si mesmos, ou os mais velhos, que já não se reproduziam. Eles simplesmente viveram os seus dias até que o último rato do universo 25 morreu. A utopia tinha se transformado num cemitério. O experimento que começou com a promessa de vida eterna terminou em extinção total. Então, o que podemos aprender com o universo 25? As conclusões de Carl Jung foram sombrias. Ele acreditava que a superlotação levava a um colapso dos papéis sociais e, consequentemente, a um colapso comportamental. Quando a vida se torna demasiado fácil, quando não há desafios, propósito ou necessidade de lutar, os indivíduos perdem o seu espírito. Ele chamou a isto de morte comportamental, um estado em que o corpo está vivo, mas a alma, o impulso social, está morta. Muitos traçaram paralelos entre o universo 25 e a sociedade humana moderna. Vivemos em cidades cada vez mais densas, com muitos dos nossos desafios básicos de sobrevivência resolvidos pela tecnologia. Será que o isolamento social, a apatia e o narcisismo que vemos hoje em dia são um reflexo do que aconteceu com aqueles ratos? É uma pergunta desconfortável. Alguns argumentam que somos muito mais complexos do que os ratos, que a nossa cultura, a nossa inteligência e a nossa capacidade de inovar nos protegem de um destino semelhante. No entanto, o universo 25 serve como um aviso poderoso. Mostra que o bem-estar de uma sociedade não depende apenas de recursos materiais. Depende de propósito, de desafios, de papéis sociais significativos e de conexões autênticas. Quando estes elementos desaparecem, mesmo no meio da abundância, a sociedade pode começar a desmoronar-se por dentro. O experimento não previu o nosso futuro, mas deu-nos um vislumbre assustador de uma possibilidade. Um lembrete de que a verdadeira riqueza de uma civilização reside no seu espírito e não apenas na sua prosperidade material. O que acham? Será que estamos a ver sinais do universo 25 no nosso mundo? Deixem as suas opiniões nos comentários. Adoraria saber o que pensam sobre este tema tão complexo e provocador. Obrigado por assistirem a este mergulho profundo no universo 25. Se gostaram do vídeo e querem ver mais conteúdo como este, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem nada. Até a próxima!